Beleza, galera, estamos aqui para mais um vídeo. Vamos lá. Já se inscreveu no canal, já deixou o seu like, já ativou os sininhos das notificações? Ainda não? Então assina, vai. Tema aí da nosso vídeo: quando se descobre que é pobre, né? Quando você descobre que é pobre, é horrível, é horrível. Quando você é criança, você não tem muita consciência disso, porque no meio entre crianças não se fala muito nisso, mas ainda que com a convivência você vai notando as diferenças entre ricos e pobres, entre quem tem dinheiro e quem não tem, né? Então, aí você descobre, sou pobre. Só que você ainda não se conscientiza, né? Tem uma ilusão de melhorar, de ficar rico, de arrumar um bom emprego, de estudar numa boa escola, de seguir uma carreira, né? Então tudo isso na infância você ainda está se descobrindo que é pobre, você ainda não tem aquela consciência de que você é pobre. Então vamos exemplos práticos aqui, exemplos bem práticos, né? Então, na fase ali dos 7 aos 10 anos, é a fase da formação do caráter da criança, é a fase que a criança mais aprende, assimila o mundo à sua volta, as questões, né, sociais, religiosas, filosóficas. Então, dos 7 aos 10 anos, você está assimilando, aprendendo o mundo, tudo sobre o mundo, né? Então, você ainda não descobriu que você é pobre, você ainda tem uma esperança de melhorar de vida, de que seu pai arruma um bom emprego, que a sua mãe arruma um bom emprego, né? Isso sempre existe e tal. Só que o que acontece na prática é o seguinte: uma criança que é pobre, hoje em dia com o mundo globalizado do jeito que está, e as coisas, o mundo ficou pequeno, então todos os lugares têm coisas do mundo para rico e para pobre. Então, o que vai chegar numa criança, a primeira coisa é a escola, né? Então, se ela é pobre, ela não vai poder estudar na melhor escola, ela vai estudar na escola inferior, a escola onde não paga, é de graça, não tem material escolar, não precisa comprar material escolar. Geralmente, na nossa época, a nossa realidade, essa escola não tinha farda, não tem fardamento, né? As crianças iam com a roupa normal de casa, né? Com a roupa comum, né? Então ali, naquele ambiente, hoje as escolas deram uma melhorada e tal, mas voltando para a minha realidade, né? Minha realidade, quando eu estudava, ainda assim, na terceira até a oitava série, não tinha fardamento, uma camisetazinha básica ali, mas nem todo mundo podia comprar. Então tinha uns que ia com a camisa da farda, tinha outros que ia com a roupa comum, né? Então fica notório e já um primeiro impacto ali, uma primeira experiência a respeito da diferença entre ricos e pobres, entre uma criança pobre e uma criança rica, é a vestimenta, né? Então, aquela criança que estuda mesmo numa escola pública, ela vai com a roupinha a farda, uma lancheira com lanche, um tênis, um sapato. Então isso já demonstrava que aquela criança tem uma certa condição. No meu tempo, a criança pobre ia para a escola
de chinela havaiana, uma calça jeans ou um short para a semana inteira, o mesmo short, e quem não tinha farda ia com aquela camisetinha, né? Uma camiseta e outra, camiseta velha. E no dia a dia eu penso que essa criança ela vai se sentindo mal, ela vai se sentindo inferior, ela vai se sentindo desigual, porque ela vê o coleguinha bem vestido, bem calçado e bem alimentado, né? O coleguinha leva o lanche para a escola, que o pai e a mãe têm condição de dar. Então aquela criança, no meu tempo, né, ia para a escola com fome, né, não tinha lanche. Aí às vezes em casa também não tinha lanche, saía sem lanche para ir para a escola. E a roupinha, né, chinelinho havaiana, né, a mesma calça, a mesma camisa. E isso durante um ano inteiro, né, aquele ano inteiro. Aí você vai, são 365 dias do ano, então você vai todos os dias para a escola, e todos os dias durante aquele ano você vai vendo a sua condição social, né? Então você ainda é criança e não tem consciência, você tem esperança que melhore, mas quantas que não melhorou e não melhora, né? Muitas, milhares, hein? E vão para qual estatística, né? Então, essa criança vai para a escola o ano inteiro, mal vestido, mal alimentado e com pouco material escolar. Quando tem uma festinha, uma brincadeira na escola, todo mundo tem que contribuir. Aquela criança que tem condição vai contribuir, vai participar. A criança pobre, ela não vai ao evento, aquela festividade, porque ela não teve como participar, não tinha como contribuir, não iria participar, né? Então, isso já fere, machuca. E isso no âmbito escolar e tudo mais. Aí tem a vida na rua, os colegas de rua, que brincam na rua, brincam na praça, joga bola junto. Então, nesse momento do recreio, da brincadeira, da diversão, a diferença social, ela é deixada ali de lado, né? Só que assim que a brincadeira acaba, que você vai para casa, aí você volta para a sua realidade. Então, as crianças brincam juntas, mas o filho do rico, ele volta para a realidade dele de boa escola, boa comida, boa casa, boa moradia, boa escolaridade, né? Aí o pobre volta para a realidade dele de pobre, pai alcoólico, mãe desempregada. Tá vendo a diferença? As crianças brincam juntas, ali as diferenças. Mas quando termina a brincadeira, que é um momento de euforia, de alegria, é um momento de prazer, a criança pobre volta para a sua dura realidade de pobreza, alcoolismo, falta de perspectiva de vida, de emprego, de futuro. E a criança rica, ela volta para o mundo
em casa continua a diversão e a brincadeira de uma criança rica. Então ela brincou ali com os pobres, mas em casa ela volta para o videogame, para o computador, hoje para o celular, para a reunião em família, para a conversa com os pais, o diálogo. A criança pobre, ela é isolada, ela o pai e a mãe, eles não têm muito diálogo com a criança pobre. Isso é a nossa realidade de 20 anos atrás, 30 anos atrás. Hoje alguma coisa mudou e tal, tudo, mas a gente sabe que sempre vai existir as diferenças entre crianças pobres e crianças ricas. As crianças pobres se unem com as ricas para brincar. Quando termina a brincadeira, a criança pobre volta para a sua realidade de pobreza, miséria, alcoolismo, às vezes drogas. A criança rica volta para o seu mundo mágico das ilusões, do videogame, do jogo, do brinquedo caro, do computador. Na nossa época não tinha computador, mas tinha já o Atari, não era toda criança que tinha um Atari, não era toda criança que tinha um Master System, um Mega Drive, aí o Nintendo. Então a criança brincava na rua, aí em casa voltava para mais brincadeira, mais diversão, mais jogo. Eu acredito que aquilo estimula uma euforia constante e ela nunca tem problemas, ela nunca tem. A criança rica, ela tem apoio dos pais, ela tem dinheiro, ela adoece e tem um tratamento melhor, tem um cuidado melhor por causa da condição. O dinheiro fala mais alto. Então, essa criança rica, ela tem os melhores remédios, vai para os melhores hospitais, o melhor atendimento. A criança pobre, ela se reserva, se conforma a casa, o lar, o pronto-socorro, a emergência do SUS, né? E são os mesmos remédios, é o mesmo remédio para tudo, aquela consulta básica, e ela volta para se curar em casa com chás, com remédios naturais, com a ciência, a medicina popular, né? Aí até nisso também, olha onde vai as diferenças. É por isso que as pessoas não podem perder o foco das diferenças entre ricos e pobres, quando você descobre que é pobre. Então, aí já na infância é que você vai começando a crescer e você vai tomando consciência disso. Olha, isso não é para você. Esse produto não é para você, porque você é pobre. Essa roupa não é para você, porque você é pobre. Esse tênis não é para você, porque você é pobre. Então, há o quê? Uma doutrinação. Tanto que quando um pai de uma criança pobre vai numa loja, aí a vendedora ou vendedor da loja quer mostrar os produtos mais baratos, porque sabe da condição financeira daquela pessoa. E sempre vai recomendar aquele produto mais fraco na venda, na mercearia, no mercado. Alguém vai recomendar para o pobre aquele produto mais fraco. Então ele nunca vai poder o sorvete mais barato, o lanche mais barato, o pão mais barato, né? Então, no dia a dia, a criança ela vai tomando aquela consciência e vai descobrindo que é pobre. Por isso que muita gente quer ser rico, né? Porque o dia a dia de um pobre, ele é opressor. O dia a dia de um pobre é muito deprimente, se você pensar e analisar direitinho. Você não pode
usar aquela roupa, você não pode usar aquele cabelo, você não pode comer aquela comida, você não pode falar corretamente, o pessoal vai dizer que você está querendo ser. Que opressão, que sistema opressor em cima do pobre. Então a criança pobre, ela vai crescendo e vai se descobrindo que é pobre. E há essas diferenças entre o hospital que a criança do rico é atendida e a criança do pobre, entre a escola que a criança do rico frequenta e a escola do pobre frequenta. Tá entendendo? Já começa aí. Aí vamos para a parte da adolescência. Aí vai ficando 11 anos, vai chegando a idade dos 11 anos, dos 12 anos, o início da adolescência, né? Então essa realidade, ela vai ficando mais gritante, mais evidente. Ela chega aos 11 anos de idade, a criança, e ela vai agora descobrindo que ela vai para festinhas de aniversários e é o primeiro lugar que se tem para adolescente, social, meio social para o adolescente, são os aniversários das coleguinhas. Então a coleguinha convida para a menina ou o rapazinho ir para o aniversário. Então ele vai. Então chega lá, eles vão ver os presentes que as pessoas deram, né? Então, na hora dos presentes, aquela criança que é pobre, ela vai ver que presente deu para aquela pessoa que a convidou para o aniversário. E aí a curiosidade deles são a curiosidade aguçada, né? Então a criança vai e diz assim para a amiguinha: quem deu esse presente para você? Aí a amiguinha diz: olha, aqui foi fulano que me deu. É um presente de rico, né? Você vai ver que o presente do rico foi um presente bacana. Se foi uma camisa, foi uma camisa de marca, uma camisa bonita, das melhores. E aquela criança pobre, se ela deu uma camisa, foi uma camisa comprada numa loja mais barato. Às vezes, se foi um perfume, o perfume que a criança rica deu foi um perfume mais caro, de marca, né? A criança pobre deu um perfumezinho baratinho e tudo. E o pessoal vai driblar e sempre tem essa expressão, né? Para não passar em branco, né? Não, a gente fez um aniversáriozinho aqui para minha filha para não passar em branco, né? Porque a criança, ela vai também perceber isso. Meu Deus do céu, já fui tantos aniversários e nunca tive um aniversário. Então tem essa questão também. Quantas crianças nunca tiveram um aniversário, mas foram nos aniversários que as pessoas convidaram e viu a festa, viu o bolo, viu as homenagens, a comemoração. E ela vendo, fulano sendo homenageado, ganhou os parabéns, ganhou bastante presente, teve música, teve brincadeiras, estourar o balão, bombom, balinha, chiclete, né? Doces, criançada no aniversário tem muito isso. Então, como aquela criança se sente em ela não tendo? Então, ela se sente muito oprimida, mais uma vez. Então, ela vai descobrindo que é pobre. Ela vai descobrindo que é pobre, Então, chegamos à idade da adolescência, então a criança descobriu que é pobre, né? Então, ela vai vivendo o dia a dia, vai chegando à fase de moça, de rapaz, tem as festas, os eventos,
e são convidados, né? O jovem é convidado, vamos para tal festa, tal festinha na escola, festinha na escola. Então chega lá, ela vai ver a realidade dela. Aí mais uma vez, a criança pobre, quando chega nessa idade, o pai ou a mãe faz um sacrifício para dar uma roupa melhor, né? Para aquela criança. Ela vai estar vestida com a mesma roupa de sempre. A roupinha para eventos, para sair, né? Que é chamada roupa para sair. Então o pobre tem a roupa de sair. O rico ele não tem esse negócio de roupa de sair. O rico, quem é rico, a criança está sempre arrumada, sempre bem vestida, bem calçada. Então, mais uma vez, nessa fase adolescente, a criança vai descobrindo que é pobre, né? E chega a fase de namoro, de namorar, de sair, de ficar com alguém, né? E vai acontecendo isso também. Aquelas pessoas que são de posses, de condições, elas vão escolhendo ter relacionamentos, namoro, com aquelas pessoas que têm também condição. Às vezes acontece um caso ou outro daquela pessoa mais pobre, que é pobre, ter um relacionamento com uma pessoa de posses, aí é onde a pessoa vai, mais uma vez, se confirma e se descobre. Não é meu mundo, não é... são de mundos diferentes. O rapaz vai namorar com a moça é pobre. A moça vai namorar com o rapaz é pobre. O pai de uma moça rica não quer que ela namore com um rapaz pobre, né? Quer que ela namore com um rapaz da mesma classe social que ela. E quando chega a acontecer isso, de essa criança, esse jovem que passou a infância inteira vendo a opressão sofrida pelo fato de ser pobre, então mais uma vez é uma desilusão. A pessoa diz, quer dizer que eu não posso namorar fulano, e aí há os impedimentos, há as interferências familiares, porque eu sou pobre, fulano é rica, eu sou pobre, aí ela vai com certeza sofrer mais uma vez a descoberta de ser pobre. A cada vez que você descobre que é pobre, você sofre, porque o mundo é capitalista, as pessoas só dão valor ao que as pessoas têm, no geral. É tanto que quando uma pessoa discute com a outra no trânsito, ele xinga e evidencia a condição social da outra. E aí puxa para ela dizendo, e traz para ela o destaque, frisa o seu status social. Eu sou isso, eu sou tal. Quem é você? Né? Quando dá uma discussão entre uma pessoa na rua, no trânsito, ele diz, quem é você? Você não é nada. E aí a outra pessoa diz, eu sou isso e isso. Quantos vídeos na internet a gente já viu que a pessoa falou isso, né? Então isso é notório também. Então, mas a questão que eu quero deixar claro é o seguinte, então, essa opressão aos pobres, chamada de injustiça social, ela existe, né? E, infelizmente ela existe e ela acontece sempre, e isso vai ficando... As pessoas tentam maquiar, dizer, bater tapinha no ombro, dizer, nós somos todos iguais, mas não é todos iguais. Tanto que o carro que o rico dirige não é o carro que o pobre dirige. Os lugares onde o rico anda e frequenta não é os lugares onde o pobre anda e frequenta. Então, às vezes a pessoa tem que se colocar no lugar dela mesmo, quando ela se descobre que é pobre, e ela dizer assim, eu sei o meu lugar, ali não é lugar para mim, porque realmente
Você já pensou que chatice é a pessoa estar se intrometendo onde não é o lugar dela? É chato. A pessoa se intrometer no meio de rico. As pessoas, todo mundo repara, diz, fulano se intrometendo no meio de gente rica, gente importante, né? Mas a questão é que, de uns tempos pra cá, por exemplo, quando você mora numa capital, a pessoa não repara tanto que você é pobre. Porque todo mundo trabalha, tem uma rotina. Mas em cidade pequena, as pessoas reparam que você é pobre, lhe discrimina, lhe oprime. Lhe oprime dessa maneira. Você vai fazer uma compra num lugar, a pessoa diz, não, leve esse aqui. Ela sempre lhe recomenda o produto inferior. Nunca vai lhe recomendar uma coisa boa, né? Então, minha gente, eu acredito, é isso. Quando se descobre que é pobre, é opressor, é deprimente, né? Então, se você analisar bem direitinho, porque essas questões de pobre e rico, na lei lá está escrito que é dever do Estado garantir a boa saúde, a qualidade de vida, o bem-estar social, o emprego, a habitação, garantir para as pessoas. Então isso na lei é dever do Estado. Só que o Estado joga isso pro povo, principalmente onde tem indústria que todo mundo trabalha. O Estado ele faz poucas coisas assim em locais que tem muitas indústrias, né? Que a indústria emprega mais do que o Estado. Então o Estado só cuida de arrecadar imposto, dessas coisas. Então ele não pensa nas leis que já existem, que são as leis, os direitos básicos do cidadão, né? Então, aí você imagina para uma pessoa adulto que já descobriu que é pobre. Então uma pessoa diz, olha, na minha família não tem ninguém rico. Até a terceira, quarta geração para trás não tem ninguém rico. Não tem ninguém importante, não tem ninguém influente, né? Então por que eu vou querer ser rico, querer se intrometer nesse meio, né? De pessoas ricas. Por que eu vou querer me intrometer no meio de pessoas ricas se eu sei que os ricos oprimem os pobres, que os ricos dominam sobre os pobres, que os ricos eles fazem tudo para quando eles veem um pobre crescer, para ele não crescer. Não é verdade, não é assim? Então, por exemplo, um rico quando tem um problema, o outro rico ajuda. E o pobre quando tem um problema, os pobres não são unidos. As pessoas pobres, elas não são unidas. Você pode prestar atenção. Os pobres, entre os pobres, foi disseminado um sentimento de rivalidade. Então, entre as pessoas pobres foi incutido na mente delas através de anúncios de TV, de filmes, de programação televisiva. Os pobres foram programados para se degladiarem entre si. Os ricos, você vê que os ricos que são políticos, eles brigam, depois estão parceria. Então o pobre ele foi programado através de programação televisiva, agora computador, anúncios, TVs, a serem rivais. E não era para ser assim, né? Era para os pobres serem os mais unidos, né? Era para a classe pobre se unir, né? Que são a classe trabalhadora, são a classe que vivem os mesmos problemas,
quando adoece vai para o mesmo hospital, quando a criança estuda na mesma escola, vê as mesmas dificuldades, criança com catarro no nariz, criança que adoece, criança que, né, tem essa realidade do pobre, criança com pé no chão, criança com bucho inchado, criança com, né, a realidade do pobre é essa. A realidade do rico, a criança é bem cuidada, é para um bom hospital, tem bons cuidados, bons remédios, com isso. Então eu queria hoje trazer para vocês essa diferença quando se descobre que é pobre e a diferença entre ricos e pobres a partir da infância. Espero ter feito você pensar um pouco se realmente não é assim, né? E será para sempre assim, até a volta de Jesus, até a conclusão dos tempos finais. Ricos e pobres são opostos, né? Então você pode ter a consciência de que você trabalha para o rico ter a vida boa. Você trabalha para manter um padrão de pessoas ricas, de uma quantidade de pessoas que é bem menor, e a quantidade maior de pessoas na Terra trabalham para sustentar aquele padrão que aqueles ricos querem viver. Então por isso que é treinado, programado para que o pobre aceite aquele café da manhã daquele jeito. Tem uns modelos de café da manhã de pobre, o café da manhã de rico, o almoço de pobre, o almoço de rico, a alimentação de pobre, a alimentação de rico, a vestimenta de pobre, a vestimenta de rico. Você pode ter certeza que essas diferenças são evidentes, são opressoras, né? Então, muito obrigado, a gente se vê no próximo vídeo. Se inscreve aí, deixa o seu like, a gente vai estar aí com certeza em outra oportunidade, nos vendo e você ouvindo e falando e você interagindo, comentando. Se inscreve aí no canal, valeu!